Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Este é o nosso canal Universo da Mulher, onde todos são sempre muito bem-vindos. E aqui a sua amiga e irmã Anita Castro, para que possamos juntos iniciar mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui a coleção da vida no mundo espiritual, o primeiro livro, ok, meus amados? E antes de nós iniciarmos então, te convido para que tu curta e compartilhe esse vídeo, porque quando nós curtimos, sabemos que o YouTube e o seu algoritmo vai entender que esse material é importante para nós e vai partilhar também com outras pessoas. Nós vamos ver aqui hoje, meus queridos, o capítulo 22 do livro Nosso Lar, que vem sob o título O Bônus Hora. Olha que interessante. Então vamos ler o material e eu vou tecendo breves comentários. André Luiz nos diz o seguinte: notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra, interrogando: que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa: não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou: todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere ao estritamente necessário, mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. O ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar com a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil nas 24 de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Então, olha só, gente, que interessante, não é mesmo? Nós já falamos um pouquinho aqui em outras vezes, durante as nossas partilhas, sobre o bônus hora. O bônus hora, então, é uma forma de adquirir algumas bênçãos
de que os espíritos precisam lá na colônia Nosso Lar. Eles trabalham, como disse Dona Laura aqui, durante 8 horas por dia, e aí essas horas vão se acumulando. E quando eles precisam de alguma questão, como por exemplo a compra de uma casa, que nós vimos em capítulo anterior, que 30.000 bônus horas pode ser adquirida uma casa, eles utilizam então dessa moeda, que na verdade não é uma moeda como a moeda humana, mas sim uma energia de troca, uma energia de saber valorizar aquilo que é recebido do poder divino. É uma forma de colaboração para que toda aquela bênção da colônia possa fluir naturalmente e para que os espíritos aprendam a servir também e servir com boa vontade, tendo méritos para poder conquistar aquilo que precisam. Então, quando, por exemplo, eles vão fazer algum pedido, como nós vimos em capítulos anteriores, que André Luiz foi, por exemplo, pedir para trabalhar, e aí estava lá aquela mãe que pediu para os seus filhos, ela não tinha horas suficientes para ir até a terra auxiliar aos filhos. Ela não estava preparada, porque ela não sabia ainda servir. Durante 6 anos ela esteve na colônia e não serviu, não trabalhou. Então não tinha bônus horas, não sabia servir. Como ela poderia servir aos filhos, não é? Então, tudo é feito por mérito. Mérito conquistado através dessas horas que são os bônus horas, essas horas de trabalho, feito com boa vontade dentro da colônia, em favor de outros irmãos, que vai reverter para aquele que trabalhou bênçãos naquilo que for necessário para o seu caminho dentro da colônia, não é? Prosseguindo então a nossa leitura, André Luiz diz o seguinte: mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus horas na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho no primeiro mais elevado que o do segundo? A senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta, é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo, embora os proventos comuns, aos cargos que ocupam. Governos e empresas,
pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza de serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas, à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos. Então, olha só, gente. O que a dona Laura está falando aqui com o nosso querido amigo André Luiz? Ela está falando de valores verdadeiramente importantes, valores que são eternos, não é? Porque o trabalho todo ele é dignificante. Inclusive, ela diz aqui para André Luiz que lá na colônia, independente da posição que o espírito ocupe, se ele for trabalhar com abnegação, sinceridade e amorosidade, ele vai receber de igual forma que o outro, não é? Não importa se ele está ali numa posição hierárquica um pouco maior ou um pouco menor, segundo o nosso entendimento. Importa a boa vontade, o esforço, a dedicação no trabalho. E aí, ela faz aqui, André Luiz, e a todos nós recordarmos a importância disso no mundo de nós encarnados, não é? Porque muitas pessoas estão ali ocupando posições, estão ganhando muito dinheiro, aposentadorias e bônus e tudo mais, mas não estão fazendo jus, não estão tratando as pessoas com dignidade, não estão trabalhando verdadeiramente, estão apenas ocupando posições. Assim como também os subalternos, aquele que trabalha numa empresa, não é mesmo? Servindo ali como operário. Às vezes um operário está fazendo um trabalho melhor do que um dirigente que está lá em cima. E às vezes esse operário também está sendo relapso. Então importa que trabalhemos com boa vontade naquilo que estamos fazendo, porque aí é que vamos ter o diferencial espiritual. Porque todo serviço deveria ser para o bem, para elevar a nossa condição humana. Mas nem sempre isso acontece, gente. Então aqui é disso que Dona Laura está falando com André Luiz, que é importante que revejamos as nossas posições. Se de fato estamos trabalhando, fazendo o nosso serviço com boa vontade, servindo ao bem, que aí sim vai ter um grande valor espiritual. Caso contrário, se estivermos enganando, surrupiando, nos escondendo do serviço, Deus também está vendo. E aí, conforme aquilo que estamos plantando, vamos colher. Sigamos então a nossa leitura. André Luiz diz o seguinte: essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora continuou. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual e o bônus hora, em nossa organização, modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento, e assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades.
Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime, a benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Podemos gastar os bônus hora conquistados, entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil que nos confere direito a preciosos títulos. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderemos, porém, gastar nossos bônus hora a favor dos amigos? Indaguei curioso. Perfeitamente, disse ela. Podemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Isto é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar, pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A essa altura, a genitora de Lísias sorriu e observou: quanto maior a contagem de nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos adequados. Entendeu? É o problema da herança? Inquiri de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus hora auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Então, olha só, gente, que interessante, não é? Conforme o ministério em que serve-se, o trabalho é valorizado para a sua próxima encarnação e também para favorecer outras pessoas, se assim você quiser, porque é um direito que você tem, não é? Então aqui Dona Laura fala que o Ministério do Auxílio, onde ela trabalhou, as horas que ela tem direito e que ela computou ao longo do tempo, ela poderá receber esse auxílio quando ela estiver encarnada e também auxiliar aí, orquestrando, né, que a filha possa ter um trabalho, que a filha possa ser colocada ali quando chegar à colônia Nosso Lar, porque em breve ela desencarnará, como nós vimos em capítulo anterior. Então, ela estará auxiliando a si mesma e aqueles a quem ela ama, no caso aqui a filha e a família. Olha que interessante. Então, tudo é plantio e tudo é colheita do nosso plantio. Os espíritos aqui na colônia Nosso Lar trabalham e são favorecidos pelas bênçãos de que ofertaram no seu serviço.
Interessante, não é mesmo? Há que se refletir sobre esse assunto, porque mesmo aqui na Terra, quando nós estamos trabalhando, nós estamos favorecendo a nós mesmos e aos que nos rodeiam, não é? Então, vamos analisar assim de uma forma como se nós estivéssemos no nosso lar, em que ministério nós estamos auxiliando? Estamos auxiliando e servindo no Ministério da Regeneração, auxiliando as pessoas a mudarem? Essas bênçãos serão revertidas para nós e para os nossos amados também. Estamos trabalhando no Ministério do Auxílio? Estamos auxiliando as outras pessoas? Vamos poder auxiliar aos nossos queridos e seremos auxiliados também na hora que precisarmos. Então, não que seja exatamente assim, mas podemos criar assim esse panorama, exemplificando o que acontece na colônia Nosso Lar, para que a gente possa compreender também o que acontece conosco aqui. Tudo é computadorizado, gente. Tudo é contado. Tudo o que fazemos, seja de bom ou seja de mal, isso é importante refletirmos, não é mesmo? Então que a gente possa escolher sempre fazer o bem, com sinceridade, com amorosidade, com servir, com generosidade, pelos nossos queridos irmãos, para que possa ser revertido para nós também, mas não com a intenção de ganhar, e sim com o desejo de servir, porque quanto mais sinceros servimos, mais bênçãos nos chegam, sem que a gente fique esperando que elas venham, entende? Não é necessário que a gente vá fazer um trabalho de forma calculista, mas sim espontânea, com amorosidade, servindo ao bem. E aí mais retorno ainda teremos, quanto mais sincero formos. Prosseguindo a nossa leitura então, André Luiz diz o seguinte: ia prorromper em exclamações admirativas, referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os principais imperantes no planeta. Mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita: nossos queridos estão de volta, e levantou-se para atender. Então, gente, esse capítulo se encerra por aqui. E eu acredito que seja muito, muito importante para a nossa reflexão, como todos os outros capítulos, porque fala aqui daquilo que nós precisamos servir para poder ganhar, não é? Para que a gente possa receber alguma coisa, nós temos que doar, que dar. Olha, gente, como é importante essa reflexão, que a gente possa se deixar ir profundamente sobre isso, para que a gente possa saber o quanto é importante servir. Porque às vezes no nosso dia a dia, nós estamos ainda de uma forma egoística, pensando apenas no nosso desejo, no nosso bem-querer, no nosso bem-estar. Estamos, como disse Dona Laura aqui, como alguns dos irmãos espirituais, nos campos de repouso, que era o caso daquela mãe lá, que foi tentar servir seus filhos e não pôde, porque foi tratada pelo ministro como mãe paralítica. Olha, gente, porque ela não sabia servir. Então, meus queridos, tomara que nós não estejamos nessa posição de seres paralíticos espirituais. Que nós possamos, de alguma forma, prestar serviço aos nossos queridos irmãos, não apenas a nós mesmos. Que saiamos da ideia egoística, que possamos servir com o nosso carinho, com a nossa palavra amiga, com a nossa escuta compassiva, ouvindo o outro conversar, ouvindo o outro falar, que possamos servir, se nós tivermos recursos amoedados, abençoando as pessoas com alimento, com vestes e também com a nossa atenciosidade, um bom dia, um carinho, conversando com um amigo, visitando um adoecido,
servindo numa casa espiritualista, espírita ou de qualquer outra crença. Enfim, meus queridos, há muitas formas de servirmos. Que possamos ter a consciência que sempre que estamos servindo não somente aos nossos irmãos, mas a Jesus, porque Ele disse que cada vez que fizéssemos a um de seus pequeninos, a Ele estaríamos fazendo. Que tenhamos essa consciência de que, quando servimos, também recebemos. É Deus quem nos dá o nosso bônus hora, comparando aqui ao pagamento da colônia Nosso Lar, que se serve do bônus hora. O nosso bônus hora será recebido também, meus queridos, conforme aquilo que fizermos ou não fizermos. Prestemos atenção, sirvamos mais, porque uma das melhores pagas que recebemos, meus amados, é saber que um irmão que estava triste, angustiado, desamparado, agora está bem, está tranquilo, está alimentado, está seguro, não é mesmo? Como é bom a gente ver uma pessoa que estava em condição desamparada, estar agora em condição de alegria, de bem-estar, de contentamento. Então que a gente possa refletir sobre essa partilha de hoje. E antes de nós terminarmos, os convido para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos partilhar o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para fazermos juntos o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras às 18h30, para voltarmos a nos reunir para os estudos da obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras a partir do momento do passe, para recebermos os fluidos benditos da espiritualidade superior. Desejo que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso amigo, nosso mestre sincero e fiel, sempre junto de nós, que Maria Santíssima, nossa mãezinha querida, que nos acolhe em seus braços de mãe, e que os nossos amigos espirituais, sempre presentes conosco, nossos venerandos e queridos amigos, continuem nos estimulando ao bem, nos estimulando nos nossos caminhos, para que prossigamos nos educando, aprendendo, nos dedicando, e que nós, com a nossa boa vontade, com a nossa gratidão, com a nossa dedicação, possamos seguir os caminhos do bem, valorizando esse tão grande amor que jamais nos desampara e jamais nos deixa sós. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Paz, harmonia e muito bem a todos nós. Tchau, tchau, queridos e queridas, amigos, irmãos, amigas, irmãs.